Muito bom dia. Começando então essa segunda-feira, 25 de setembro. Notícias importantes sobre as commodities, hein? Vamos lá. O diesel, ele está com sérios problemas de oferta no mundo. Isso vem jogando os preços para cima, que em paralelo, o petróleo, o barril do petróleo chegando já muito próximo aos $100, acaba pressionando a inflação, e pressionando a inflação no mundo, os bancos centrais obrigatoriamente precisam manter as taxas de juros mais elevadas, contraindo a economia. E isso abre oportunidades de investimento que eu vou mencionar aqui no final, e eu venho falando também diariamente sobre isso. Não é uma recomendação de compra, mas é uma análise interessante a ser feita. Aqueles que pregavam que economia a gente vê depois, os efeitos sempre chegam e mais, nem começaram a chegar ainda. Muitas das refinarias de diesel foram fechadas durante a pandemia por falta de demanda. Afinal de contas, mandaram todo mundo ficar em casa e economia esquece dela, a gente vê depois, injeta dinheiro na economia como se não houvesse amanhã, mas tem um porém, isso faz com que as moedas desvalorizassem, uma maior oferta de moeda joga a taxa de juros para baixo, estimula o crédito, surgem certas bolhas e mais, mandam fechar um monte de refinaria ou fecham um monte de refinaria porque não tinham demanda e também fecham uma série de outros setores da economia porque naquele momento não aguentaram sobreviver. Acontece que a vida volta ao normal e agora o que eles pregam? Uma vez que a oferta começa a ficar menor, eles se veem numa sinuca de bico e tentam injetar mais dinheiro ou mais intervenção, mais intervencionismo numa economia que já está totalmente cansada desses intervencionismos e o pêndulo sempre volta ao equilíbrio. O que é isso? Além do mais, na última década, a gente viu uma série do tal politicamente correto em mudar o mundo em 1 ano, 2 anos, 5 anos, como se fosse possível. Calma, gente. A mudança energética está acontecendo. Muitos países já produzem muita energia verde, como é o caso da Noruega, com quase 99%. O Brasil, com mais de 80% também. As coisas acontecem no seu tempo. Mas a gente vive o momento de novo, do curto prazismo e das teorias progressistas que custam dinheiro, mas vale politicamente os votos. E muitos atuam como agência de marketing dessas ideias que quebram os países, obrigando os governos a injetarem mais dinheiro na economia, e ao injetar dinheiro na economia, as moedas desvalorizam e isso passa por um processo inflacionário que acaba por colocar mais pessoas na pobreza e mantê-las assim. E os governos progressistas se aproveitam disso, entram nesse cenário para angariar votos. É o ciclo mais perverso que a gente vê. Pois bem, isso aconteceu também em grande parte por conta dessas intervenções na pandemia e agora o que a gente vê é o preço do diesel subindo. Não há sinais de que ele possa cair, ainda mais Rússia e Arábia Saudita falando que vai diminuir a oferta do petróleo até o final do ano, e grande parte dos países tem uma dependência importante da logística no transporte do diesel, como é o caso do Brasil. E obviamente, quando o transporte encarece, o preço chega mais caro na ponta final, no varejo. Então, atenção, a economia a gente vê depois, o depois chegou e ele começou a chegar. E isso interfere muito na forma como a gente investe. Curva de juros mais altas, países mais endividados, moedas mais desvalorizadas, níveis de pobreza maior. O que a gente pode estudar é para não aceitar ou aplaudir ou pedir mais intervenção, que é a causa do problema e não a solução do mesmo. Chega da gente atuar na consequência, a gente precisa atuar na causa, e a causa é intervenção estatal, mas ela sempre parece a solução de curto prazo e aí as pessoas pedem por ela. Pois bem, feito isso, feito esse preâmbulo, nos Estados Unidos a gente tem essa semana núcleos de inflação que serão divulgados, vamos ver se consegue cair abaixo de 4%, que seria a primeira vez em 2 anos, e no mensal, no comparativo mensal da inflação, ele deve subir justamente pelos preços de energia que estão subindo, como eu acabei de explicar. Isso puxa rentabilidade dos títulos americanos de 2 anos, de 10 anos, de 5 anos, mas há análises importantes, como eu venho falando aqui. Taxas de juros nos Estados Unidos com títulos públicos americanos de 2 anos, com vencimento de 2 anos, pagando acima de 5%, é oportunidade
interessante. Esses títulos se valorizam quando essa taxa de juros cai. Se os Estados Unidos entram numa recessão ou mesmo se passa a ter uma desaceleração mais leve, essas taxas de juros ao longo do tempo tendem a cair um pouco. Não acho que volte para aqueles níveis de zero anteriormente que só estavam lá porque a gente passou por uma década de intervenção gigantesca de injeção de capital. Capital abundante, o preço do capital cai. Os juros é o preço do dinheiro. O preço do dinheiro cai, estimula crédito, que acaba por estimular a inflação como um todo. Pois bem, aproveitando essas taxas de juros altas, pela primeira vez desde 2006, os títulos públicos americanos com vencimento de 2 anos estão acima de 5%. E o de 10 anos, que é uma proxy para os empréstimos mundiais, para os títulos públicos de 10 anos mundiais, eles estão acima de 4,5% e esse ponto não se via desde 2007. Portanto, é interessante isso. A gente faz nossos investimentos pelo BTG e pela Avenue lá fora. Por favor, nos procurem e eu me coloco à disposição para a gente debater sobre isso, tá? Falando ainda em inflação, essa semana a gente tem o núcleo e a inflação na zona do euro. Essa sim deverá ainda estar acima de 4%, lembrando que a meta tanto da Europa como dos Estados Unidos é de 2%. Vamos ver quando esses dados saiam ao longo da semana. Notícia importante também vindo da Ásia. Aqui foi, no seu momento, a maior incorporadora imobiliária chinesa, a Evergrande. Ela caiu 25%. Hoje, segunda-feira, as suas ações lá em Hong Kong. Ela adiou a reunião de reestruturação da sua dívida de 35 bilhões de dólares. Só desde 28 de agosto, quando ela voltou a negociar a sua dívida com o mercado e voltou a negociar as suas ações no mercado depois de um longo período congeladas as ações, ela já caiu 87% desde 28 de agosto até agora 25 de setembro. Portanto, pouco menos de um mês de negociação, 87% de queda. Vou fazer um vídeo essa semana explicando a situação da China em gráficos, em números, em dados, mas a situação ela é complexa e ela é perigosa. Outras incorporadoras grandes também caíram. Country Garden, 8%. Logan Group, mais 8%. RF Properties caindo quase 7%, tá? Então, atenção à China, como eu venho falando quase que diariamente, tá? Vindo para o nosso lado do mundo, o Paraguai suspende a venda de energia para a Argentina. Muitos diziam que era por conta do pedágio que a Argentina cobra na hidrovia Paraná-Paraguai. Pois bem, Santiago Penha, o presidente do Paraguai, atenção ao Paraguai, dentro do meu podcast que chama @AlgemDoObvioBR no YouTube e no Instagram tem todos os episódios, aqueles que a gente viaja também, muitos países do mundo, mostrando a realidade. Já temos no pipeline mais 3 países para esse ano e a gente entrevista semanalmente também essas pessoas que moram ou moraram em diferentes países para conhecer a realidade de lá. O nosso episódio do Paraguai foi um dos mais bem vistos, porque Uruguai e Paraguai têm sido sim um escape importante aqui no Brasil como um todo, tá? Pois bem, o Paraguai suspende aqui no Brasil, aqui na América Latina. O Paraguai suspende a venda de energia à Argentina e Santiago Penha falou que é por uma dívida, mais uma dívida que a Argentina tem e não vai pagar com o Paraguai pela venda de energia. 150 milhões de dólares. Fiz um vídeo no final de semana que já está com quase 100 mil visualizações no YouTube pela importância do momento argentino, que eles foram condenados por um tribunal argentino a pagar 16 bilhões de dólares, quando é estimado que o custo da dolarização da economia argentina, se o Milei ganhar, que assim seja, será de 32 bi. Tomou uma multa de 16 bi por conta de uma política da Cristina Kirchner em 2012 de expropriação da YPF. Assista lá, porque realmente é impressionante o que eles fazem. E mais, essas pessoas têm o apoio do governo atual brasileiro. Então, atenção à economia como um todo, tá? Falando um pouquinho aqui do Brasil, nessa terça-feira a gente tem a ata da decisão de política monetária do Banco Central, que na semana passada derrubou a nossa taxa de juros para 12,75, e na quinta-feira temos relatório trimestral de inflação, em que tem a previsão de inflação desse ano e até 2024.
Lembrando que essas previsões, no meu entender, elas são sempre falhas. Quando ela erra, a gente não lembra da previsão de 6 meses atrás. Então, muito mais atenção aos momentos atuais do mercado, porque o conhecimento é disperso, a gente não sabe a nossa demanda de amanhã, não sabemos o que influirá na economia de amanhã e, portanto, é impossível que relatórios centralizem ou que haja um governo centralizador para determinar o que nós vamos querer, o que nós vamos demandar ou consumir daqui um mês, um ano, 2 anos, quando nós não sabemos o que vamos querer daqui 2 meses. Por isso, o processo da economia aberta e dinâmica, ele é o único que consegue dar melhores produtividades ao longo do tempo, porque o empresário vai se adaptando para suprir a demanda dos consumidores como um todo. Por isso que a intervenção é sempre maléfica, porque ela não sabe o que efetivamente a gente vai querer consumir daqui para frente, tá? Pois bem, no Brasil, no final de semana, no final da semana passada, o TST ele reconheceu um vínculo de emprego entre o RAP e um entregador. Se isso acontecer, taxa de desemprego crescendo em 1, 2, explode rápido. Porque custos trabalhistas brasileiros são impraticáveis. Então, se eles reconhecem isso a todas essas plataformas de forma impositiva, e muito do desemprego está mais baixo por conta do trabalho informal, que muitos não querem, inclusive, ter uma relação formal de trabalho, mas 1, 2 burocratas ali militantes julgam que eles sabem mais o que as pessoas querem para elas mesmas, é natural que essas pessoas busquem outros meios de vida e o desemprego vá crescer. Políticas econômicas retrógradas e antiquadas, paradas no tempo, que normalmente vêm de setores progressistas e setores à esquerda. Estude um pouco de história e não tem situação política ideológica aqui. Tem estudo de economia para entender o que elas entregam. Desemprego, moeda desvalorizada, inflação e mais gente na pobreza e crescimento medíocre, ou então, muitas vezes, contração do PIB. Estude diversos casos, está bem fácil e disponível a todos nós, tá? Pois bem, já falei na semana passada também que o Senado aprovou uma PEC para integrar servidores ex-territórios, Amapá, Rondônia e Roraima, que tem um custo à União de 6,5 bi. Por que isso é importante? Essa pauta veio de Randolfo Rodrigues, um dos líderes do governo, e ela pode impor mais gastos à União, mostrando talvez uma desordem ali entre o executivo e o legislativo. Obviamente briga por dinheiro, mas pode expor ali talvez uma racha importante. De novo, tudo aqui no Minuto do Musa é voltado para o lado da economia. Isso sim pode expor mais gastos ao governo, mais endividamento, e esse racha ele é importante para a gente entender o que pode acontecer com a curva de juros futuro, que acaba interferindo no valor da renda fixa, etc. E, portanto, estejamos atentos a isso tudo, tá? E aí, por conta dessa briga, ou dessa, digamos, relação mais áspera entre o executivo e o legislativo, o governo elabora uma medida, está prestes a elaborar 17 medidas econômicas em que, se aprovadas, não precisa do aval do Congresso. Basicamente, são medidas no crédito, seguro e previdência, tributação e mercado de capitais. Claro que todas elas, infelizmente, têm a ver com mais intervenção. Uma delas, por exemplo, seria mudar as regras de investimentos de fundos de pensão para incentivar recursos no PAC, o projeto de aceleração do crescimento, aquele mesmo da Dilma, que o PAC 1 teve 9% das obras concluídas, o PAC 2, 26%, e o PAC 3, como é que pode ser diferente? Com as mesmas pessoas, as mesmas cabeças, as mesmas políticas e as mesmas empresas, com o mesmo intervencionismo que já deu errado de sempre. É esperar por dar errado e aproveitar as oportunidades de investimento que a curva de juros futura já vem mostrando. Títulos públicos brasileiros também, pagando taxas muito próximas de IPCA mais 6, aproveite a oportunidade, conhecendo o perfil, de novo, não é uma recomendação de compra a todos, mas é uma abertura de porta para o debate, que é o que eu faço muito com os meus clientes. Por favor, me coloco à disposição também aqui, que a gente toca os nossos investimentos no Brasil pelo BTG. Hoje, eu sou um dos sócios da Aquavera, a gente tem quase 8 bilhões de reais ali, e o nosso papel principal é ajudar clientes a investir. Tanto eu como pessoas da minha equipe nos colocamos à inteira disposição, e o link está no descritivo do vídeo. Procure, por favor, e entre em contato. Enfim, não é difícil entrarmos em contato hoje em dia, tá? Setor externo, para finalizar, brasileiro apresentou um déficit em conta corrente de 778 milhões de dólares em agosto, no ano 19 bilhões
bilhões de déficit no setor externo em conta corrente e em 12 meses 45 bilhões de déficit. 2,2% do PIB de déficit no conta corrente do setor externo. Bem-vindo ao PT novamente. Uma ótima semana para todo mundo.